Fala galerinha do terceiro. Hoje a gente vai dar continuidade aí ao nosso conteúdo do terceiro, entrando aí no terceiro trimestre, né? Mas dando continuidade ao conteúdo que a gente vinha estudando já no final aí do segundo trimestre, tá? Que é a equação da reta. Então praticamente a gente continua no ciclo, né, de geometria analítica. E aí falando um pouquinho mais especificamente de algumas situações e detalhamentos que envolvem equação da reta, beleza? Bom, então primeiramente considerem a equação da reta dada por ax mais by mais c igual a zero. Essa equação, nesse formato, é uma das equações gerais da reta. Uma reta não possui uma única equação geral, ela possui uma única equação reduzida, tá? Mas se eu pego essa equação inteira e multiplico ela inteira por 2, por exemplo, ela passa a ter novos coeficientes, né? Um novo a, um novo b, um novo c, mas continua representando a mesma reta. Por isso, a equação geral da reta, né, ela é mais ampla e aí permite várias equações gerais da reta para uma mesma reta. A reduzida, por sua vez, não, porque a gente tem o y sendo isolado. Bom, então da equação geral, né, dada uma equação geral, a gente consegue obter a equação reduzida. O que é a equação reduzida mesmo? Quando a gente isola o y. Então aqui o que foi feito a partir dessa? Somado menos c dos dois lados, dividido os dois lados por, somado menos ax dos dois lados e dividido os dois lados por b. Praticamente é isso que foi feito nesse movimento. Só uma questãozinha que esse sinal aqui tá errado, tá? Desconsiderem esse sinal aqui, porque esse sinal também é menos, ok? É y igual a menos a sobre bx menos c sobre b, ok? Mais adiante aí a gente corrige isso. Aqui já está corrigido, então, tá? Então aqui já de novo a mesma equação anterior, né, onde o y foi isolado, então a gente chama essa equação aqui de equação reduzida da reta, né? Eu até faço uma brincadeira aqui que a outra é a geral, essa é a geraldinha, tá? Que é a reduzida. Mas enfim, a equação geral da reta, então, ela tem esse valor na frente do x, né, que multiplica o x, que a gente chama de coeficiente numérico de x, e esse coeficiente numérico independente, né, que é um número sozinho, e o y ficando isolado. Comumente a gente vai pegar esse valor, menos a sobre b, e vai dar um nome para ele, para a gente poder trabalhar de maneira mais similar e mais fácil nos próximos passos, né? Então, eu estou chamando aqui o m, chamando de m o menos a sobre b, e chamando de n o menos c sobre d. Né? E aí, reescrevendo, então, a equação fica da seguinte forma: y igual a mx mais n, ok? Ah, professor, lá mas era menos? Sim, eu estou chamando de n o menos c sobre d, assim como eu estou chamando de m o menos a sobre b. Então, é y igual a mx mais n mesmo, beleza? E aí a gente segue. Bom, então, tendo ela nesse formato, né, a gente vai dar nome para essas letrinhas aí, para o m e para o n, tá? O m a gente vai chamar de coeficiente angular e o n de coeficiente linear. Não foi nome escolhido aleatório, tá? Eles fazem sentido, né? A nomenclatura angular e linear aqui fazem sentido para a equação da reta. E mais adiante a gente vai ver qual é esse sentido, o que acontece, que sentido é esse que faz. Bom, esse m então, né, que é o menos a sobre b, que a gente chamou de coeficiente angular da reta, nada mais é do que a tangente do ângulo formado entre a reta e o eixo x. Só que o ângulo é medido no sentido anti-horário. Então, partindo do eixo x, mede-se no sentido anti-horário, né? Do eixo x no sentido anti-horário até chegar na reta. Esse é o ângulo que eu estou tratando, o ângulo, né, formado entre a reta e o eixo x. A tangente desse ângulo é exatamente, né, quando eu estou falando de uma equação de reta, a tangente desse ângulo é exatamente esse valor de m, tá? E por sua vez, o valor n, que é dado por menos c sobre b, é o valor onde a reta corta o eixo x. Na verdade, é o valor em... desculpe, corta o eixo y.
é o valor em y pelo qual a reta passa, né? E a gente chama esse valor de coeficiente linear, né? O angular tem a ver com o ângulo, o linear tem a ver com o corte em uma reta. E a variável x é variável, né? Uma variável ou também chamada por vezes de variável aleatória ou até mesmo variável independente, né? Porque o y depende de x. Então, quando eu associo um valor para x, eu encontro um valor de y, né? Nesse caso aqui, beleza? Bom, representando ali rapidamente, né? Então, a gente tem uma reta, a gente tem esse ângulo que eu acabei de mencionar com vocês, que é a medida a partir do eixo x no sentido anti-horário até encontrar a reta, né? Esse ângulo aqui está sendo chamado de alfa. A tangente desse ângulo alfa vai ser o nosso m, que tínhamos mencionado lá em cima. E aqui está representado pela letra B, mas entendam aqui como sendo o nosso n, exatamente o valor onde a reta corta o eixo y, beleza? Essa é a ideia. Vou tentar colocar uma animaçãozinha aqui do GeoGebra, ver se funciona, para a gente tentar mostrar algumas coisas, tá? Bom, vamos lá. Eu criei aqui uma reta, né, y igual a mx mais n, beleza? É essa reta aqui em questão, tudo bem? Aqui do ladinho ele já vai me mostrando os valores, né? Porque eu associei aqui o valor de m a esse controle deslizante aqui, tá? E o valor de n, esse controle deslizante, né? Só para a gente entender um pouquinho qual é a função do m e do n na reta, né? Então tá aqui, ó, 2,7 agora é meu m e menos 1,5 é o meu n nesse momento. Tá aqui, né? Os valores que estão aparecendo aqui, eles estão sendo replicados aqui na função e, obviamente, a função está sendo dada por y igual a mx mais n. Então, beleza. Quando meu m vou pegar um caso bem específico aqui. Opa, difícil fazer parar. Quando meu m é zero, eu não tenho inclinação da reta em relação ao eixo x, ou seja, a reta e o eixo x têm a mesma inclinação, ou ainda o ângulo entre elas é zero, ou ainda o eixo x e a reta são paralelos. Quando isso acontece, veja bem, quando o eixo x e a reta são paralelos, eu tenho a seguinte situação, né? Eu tenho o m igual a zero, então a minha reta fica igual a uma constante, o meu n. E esse n é exatamente o valor aqui, ó, onde a reta está cortando o eixo y. E esse n, mesmo que eu varie ele aqui, se eu não variar o m, ele só desloca o ponto de corte da reta em relação ao eixo y, ok? Tá, vou colocar um coeficiente aqui positivo, tá? Sei lá, 2. Aí agora aqui eu tenho 2x mais 0,5, 2x mais 2x mais 3, por exemplo, essa expressão aqui, ó. 2x mais 3 vezes 1, que é 3, ok? Opa, não é 3 vezes 1, não. Aqui tá, pulou para 3,1, né? Tá aqui. 2x mais 3 é a expressão que eu estou considerando. Essa expressão me dá essa reta, né? O meu m é o coeficiente angular, que é 2, que nada mais é do que a tangente deste ângulo formado entre a reta e o eixo x no sentido anti-horário, então eu vou medir o ângulo daqui para lá, e a tangente desse ângulo aqui vale 2, né, porque é o meu m. Se eu diminuo o m, né, em relação tendendo a zero aqui, o meu ângulo, logicamente o meu ponto B está preso aqui, né, porque eu defini que ele vai ser 3, o meu valor de n vai valer 3, mas estou diminuindo meu m, então estou indo para zero, tá? O que acontece? A inclinação da reta vai ficando cada vez menor. Logicamente que no zero, o que acontece é que a inclinação da reta fica a mesma inclinação que o eixo x, né? Mas, lógico, graficamente não está aparecendo aqui, vou diminuir um pouquinho para aparecer, né? A gente tem quanto m tende a zero, o meu ângulo aqui tende a ficar um ângulo muito pequeno, né? Então ele tende a zero também. Quando o m é zero, o ângulo é zero. Quando o m cresce absurdamente, aqui eu só fiz ele limitado até crescer até 10, tá? Mas se ele crescer absurdamente, o ângulo aqui vai tendendo a um ângulo de 90 graus, né?
Meu m vai tendendo, né, a infinito e o meu ângulo vai tendendo a 90 graus. Não vai existir, né, um valor para m infinito, tá? É óbvio, essa reta vai crescendo, crescendo, crescendo indefinidamente até chegar num valor que o m se perde aqui, né? A gente não tem tangente, não existe tangente do ângulo de 90 graus, então a gente não teria o m, né? E aí, obviamente, não tendo o m, a gente passa de novo a ter aquela reta vertical daí, né? Onde só o valor do n será considerado, né? Ou ainda, se o n não tiver também, se for zero, né? Ou enfim, não for considerado o valor de m, a gente vai ter uma reta vertical. O meu n é o cara quem desloca ali, né? Eu vou mudar um pouquinho a inclinação aqui para parecer melhor. Deslocando o meu n, eu venho deslocando a reta sobre o eixo y, né? Então eu variei aqui de menos 5 a 5, né? Só para uma demonstração. E é o deslocamento ali, ó, quando eu vou mexendo aqui, exatamente o valor por onde está passando, né? Ó, ali, ó, indo de 1,5 negativo, tendendo para menos 2. Quando chega em 2, passa ali pelo valor, né? 2 negativo. Quando chega em 0, passa ali pela origem do sistema, né? Subindo, indo até o 5, que foi o limite que eu coloquei, beleza? O m também, ele pode assumir um valor negativo, né? Abaixo de 0. E aí a inclinação dessa reta, ela fica o que a gente chamava lá na função afim de decrescente, né? Quando o a era negativo. Exatamente. O a lá é exatamente a função, o papel do m aqui, né? E aí esse m também, tendendo para infinito negativo, a reta tende a formar um ângulo, né, na medida a medida vai sendo, a partir do momento que a medida do ângulo aqui vai sendo retirada, ela vai tendendo numa redução para um ângulo de 90 graus e, lógico, nunca vai chegar em 90, né? Ou para valor algum de m, né? Então, quando o m tender a infinito, a gente tem a tangente sim tendendo a 90. E aí, obviamente, a reta é vertical de novo entrando em questão. Beleza, pessoal? Isso aqui era só para dar uma luz aí, quais são os papéis do m e do n, do coeficiente angular e do coeficiente linear. Lembrando, então, né? O m tem a ver com o ângulo e o n tem a ver com o ponto onde a reta passa pelo eixo y, beleza? Fechou. Sigamos então. Já estão representados e tal. Voltando para a equação da reta, né? Podemos obter o coeficiente angular de uma reta quando são dados dois pontos distintos, né? O ponto A e o ponto B, da seguinte forma, tá? O m vai ser calculado pela variação yb menos ya dividido por xb menos xa. Lá na reta, se vocês observarem, isso é exatamente um triângulo, a gente está falando de cateto oposto dividido por cateto adjacente, que é exatamente a tangente do ângulo alfa, né, que vai dar o nosso valor de m, tá? Então, isso aqui é base de um triângulo retângulo que se obtém quando tem uma reta, e esse triângulo está constituído entre a reta e o eixo x, beleza? Bom, sigamos mais um pouquinho. Dessa definição de como é que a gente consegue encontrar o m, né? Se eu tenho dois pontos da reta, estou dizendo para vocês que eu consigo calcular o m, ok? Então, sabendo disso, a gente tem partindo dessa expressão, né? Uma outra forma de olhar, né? Que é a seguinte: se conhecemos o coeficiente angular, então, por exemplo, uma questão me é dado o coeficiente angular e um ponto de A. Então, ó, veja bem, eu conheço o m e eu conheço o A, por exemplo. Então, eu conheço o x e o y do A e não conheço, obviamente, os valores do x e do y do B. Mas a gente vai conseguir a partir de um ponto, tá? O A, e o coeficiente angular. E quando eu falo de coeficiente angular, eu posso estar falando do ângulo também, né? Se eu te der o ângulo, como é que eu calculo o coeficiente angular? Calculo a tangente desse ângulo, ponto, né? Então, enfim, se dá o m, estou dando o ângulo e ao mesmo tempo estou te dando o coeficiente angular, obviamente, e vice-versa, tá? Ah, professor, mas aí quando eu dado o ângulo, como é que eu calculo a tangente desse ângulo? Bom, se não é um ângulo notável, calculadora, tabela, né? Enfim, se é um ângulo notável, usa o que a gente conhece de ângulo notável.
Da mesma forma, se você tem a tangente e essa tangente é tangente de um ângulo notável, ótimo, obviamente você já tem o ângulo. Se é uma tangente que não é de nenhum ângulo notável, usa a calculadora e calcula o inverso da tangente, né? E aí encontra, desculpe, o arco cuja tangente vale o valor, vale um determinado valor, e aí a partir dali encontra-se o ângulo. Enfim, né? São possibilidades. Logicamente que a gente sempre vai trabalhar aqui, quando não for possível, o uso de calculadora com tabelas. Mas quando não tem restrição, também é possível sim o uso de calculadora, beleza? Bom, a partir daí, então, se a gente quiser obter a equação geral, uma equação geral, né, para a reta que possui esse coeficiente angular e que passa por esse ponto, né, de coordenadas xa e ya, que a gente denominou ponto A, né, a gente vai poder fazer a seguinte expressão. Veja bem, o que eu fiz aqui só? A única coisa que foi feita aqui foi pego o x, né, a parte que tem x aqui que estava dividindo, passou multiplicando, né? E automaticamente a gente tem essa expressão aqui, que está errada. Na verdade está trocado aqui, tá? Tá trocado x e y de lugar. Por favor, corrijam lá, tá? A gente deveria ter aqui y menos ya e por sua vez aqui x menos xa, tá? Corrijam, por favor, isso aqui, tá? Não tá correto. Foi num Ctrl C, Ctrl V da vida aí que veio essa expressão da forma que está. O correto, então, só aproveitando e anotando aqui, né? Enfim, é y, desculpa aí que eu estou usando o mouse, tá? Y menos ya, tá? Vou colocar aqui da forma que foi colocado ali, entre parênteses, igual m, que é o coeficiente angular, né? Que multiplica x, tá? Menos o x do ponto A. Tá? Então estava trocado ali questões de y e x de lugar, tá? Essa expressão é a correta. Essa aqui vocês desconsideram, por gentileza. Beleza, seguindo. Bom, determine a equação da reta que passa pelos pontos A. Eu vou deixar aqui alguns exercícios no decorrer dessa aula, estão no meio, tá? Para que depois vocês retomem para fazer. Então, determine a equação da reta que passa pelo ponto A, 2 e 3, e o ponto B, menos 1 e 5. Isso vocês já fizeram em aula anterior, tá? Identificando a partir da equação reduzida o coeficiente angular e o linear da mesma. Então, na verdade, o que está pedindo aqui é, encontre a equação da reta, escreva ela na forma reduzida e identifique o coeficiente angular e o coeficiente linear desta equação, beleza? Bom, exercício 2. Determine a equação da reta que passa por este ponto A, que é o mesmo anterior, tá? E pela origem do sistema cartesiano. Ah, professor, aqui só deu um ponto. Não. Quando eu falo da origem, né, vocês sabem que eu já estou dando um outro ponto aí também. Da mesma forma, pede para identificar, né, a partir da equação reduzida desta reta que passa por A e pela origem do sistema, a equação reduzida, e a partir da equação reduzida, os coeficientes angulares e linear desta equação, beleza? É o segundo exercíciozinho que vai ficar para vocês fazerem, tá? A ideia é fazer os exercícios. E por fim, né, por fim dos exercícios, a gente continua depois com a explanação da aula, mas por fim do exercício aí, eu peço para que vocês determinem a equação da reta que passa pelos pontos A, 2 e 3. Pô, de novo 2 e 3? Sim. São três retas a princípio distintas, tá? Pode ser que alguma tenha coincidido. Mas as três retas são a princípio distintas, mas tem o ponto A em comum, né? O ponto A tem coordenadas 2 e 3 e essa reta forma o ângulo de 45 graus, né? Com o eixo X medindo no sentido anti-horário do eixo, que é a forma do eixo do eixo x para a reta, né? Que é a forma que a gente constitui ali a aferição dessa medida, ou seja, como a gente mede do eixo x até a reta no sentido anti-horário, beleza? Forma 45 graus, passa pelo ponto A de novo. Ô, professor, agora não complicou, só fala de ângulo e da reta? Sim, a gente mencionou ainda há pouco ali, quando corrigiu uma equação, como encontrar, né? Conhecendo o ângulo. Ah, detalhe, ângulo de 45 é
um ângulo notável, né? Tem que saber aquela tabelinha de seno, cosseno e, obviamente, saber calcular a tangente, né? Porque a tangente de 45 tem uma implicação direta aqui. E é importantíssimo que vocês, inclusive, nesse momento, que muitos estão se preparando aí para Enem e vestibular, que vocês repensem aí ou revisem minimamente essa tabela de ângulos notáveis. Bom, ficando ali aqueles 3 exercíciozinhos no meio da aula, tá? Em algum momento futuro eles podem ser cobrados ou, enfim, pode ser solicitado, né? A gente continua falando da posição relativa entre duas retas, tá? Lembrando que a gente está falando de retas num plano, tá? Então as posições entre retas básicas ali são ou elas são concorrentes, ou são paralelas, ou são coincidentes, e aí, quando são concorrentes, ainda a gente tem um caso específico que é as perpendiculares. E é o que a gente vai estar falando aqui, tá? E aí, quando a gente observa, lembrando, né? A gente está falando de geometria analítica. A gente está olhando elementos da geometria por meio de equações, de expressões matemáticas, né? Então, quando a gente observa as duas equações de reta e buscamos comparar a posição relativa entre as duas, precisamos inicialmente observar o coeficiente angular. A primeira coisa que a gente vai olhar quando quer olhar para duas retas, duas equações de reta, e quer saber qual é a posição relativa entre elas, a gente vai olhar o coeficiente angular. Esse é o primeiro passo. Não que ele resolva tudo, mas é por aí que a gente começa. Bom, então a primeira situação é a seguinte, né? Eu estou considerando aqui uma reta R, uma reta S, tudo bem? Não ficou nominado aí, tá? Mas enfim, automaticamente eu já observo. A ideia é olhar para a equação da reta, tá? E não para o gráfico da reta. Mas estou trazendo aqui a ilustração do gráfico para entender um pouquinho o que acontece, tá? E aí, quando eu olho para a equação da reta, que vai estar naquele formato y igual a mx mais n, certo? Então, eu estou escrevendo aqui mr, quer dizer que é o m, né, o coeficiente angular da reta r, e o ms é o coeficiente angular da reta s, tá? Então, se isso acontece, né, se o m e o r são os coeficientes angulares das retas respectivamente, se o m R ele é diferente do ms, se os coeficientes angulares são diferentes, né, qual que é a possibilidade de acontecer dos coeficientes angulares? Ou eles são diferentes ou são iguais, né? Se tem coeficientes angulares e eu olho para dois deles, ou eles podem ser iguais ou podem ser diferentes, né? Obviamente, tá? Um pode ser maior, outro menor, enfim, tem outras comparações, mas minimamente eu posso dizer que ou eles têm o mesmo valor, ou seja, são iguais, ou eles têm valores distintos e, portanto, são diferentes. Nesse caso aqui, quando eu constato que são diferentes, eu estou falando da inclinação, né? O coeficiente angular ele reflete a inclinação da reta. Então, se eu estou dizendo que o MR e o MS são diferentes, eu estou dizendo que essas retas fazem com o eixo x, e aqui elas são duas retas no mesmo plano cartesiano, eu estou dizendo que essas retas fazem com o eixo x um ângulo diferente, né? Essa aqui, por exemplo, até deixei uma medida, faz 71,57 e essa aqui faz 45 graus. Tá, como é que eu classifico essas duas retas, então, aqui que estão representadas no gráfico? Elas são paralelas, coincidentes ou concorrentes? No caso, essas retas que estão aqui representadas, elas são concorrentes. Isso vai acontecer com quaisquer retas que o coeficiente angular das duas sejam diferentes, tá? Se forem iguais, aí tem uma outra situação. Mas se forem diferentes, automaticamente já posso conferir ou garantir que elas são, então, concorrentes. Ah, professor, mas aqui na ilustração, no desenho que você trouxe, elas nem se encontram. Não se encontram na janela que está aparecendo aqui. Mas esta reta aqui e essa outra, elas continuam aqui infinitamente. Em algum ponto lá mais adiante, elas, obviamente, vão se encontrar. Ou seja, vão concorrer, né? E vai ser um único ponto onde elas se encontram, obviamente, que elas são concorrentes. Dando continuidade, ficou meio truncado o desenho aqui embaixo, mas tudo bem. Da mesma forma, né, se o MR é o coeficiente da reta R e o MS é o coeficiente angular da reta S, se o MR for igual ao MS, ou seja, se os coeficientes angulares das duas retas que estão sendo comparadas forem exatamente iguais, então a gente pode concluir que as retas R e S possuem então a mesma inclinação com relação ao eixo X.
E aí o que pode acontecer? Então veja bem, esse desenho aqui mostra duas retas que a inclinação é 45, possuem a mesma inclinação. Esse desenho aqui, professor, aí você esqueceu de uma reta, só tem uma. Não, mostra duas retas que a inclinação também é 45. Professor, não estou vendo a segunda reta, só estou vendo uma. Ok? Uma reta está sobre a outra, está ocupando o mesmo espaço, tá, professor? Então, quer dizer, são a mesma? Em palavras, sim, mas a gente denomina elas como retas coincidentes. E essas duas aqui, entre elas, elas são consideradas retas paralelas. Então, vamos lá, retomando. Se o m de uma é igual ao m da outra, se o coeficiente angular de uma é igual ao coeficiente angular da outra, elas têm duas possibilidades. Elas podem ser paralelas ou podem ser coincidentes, tá? E como é que eu sei se elas são paralelas ou são coincidentes? Se você deu dois exemplos aí, e esses exemplos todos constavam ângulos de 45 e são coisas diferentes. Sim, para considerar a posição relativa entre retas quando os m's são iguais, eu tenho que olhar mais um detalhe. Qual é o detalhe? Nesse caso, a necessidade de verificar o coeficiente linear. É ele quem vai definir algumas coisas. Então, eu já sei que os coeficientes angulares são iguais, portanto, as retas em comparação têm a mesma inclinação. Porém, ainda não sei sobre a posição, se são paralelas ou se são coincidentes. Quem vai me dizer se elas são paralelas ou são coincidentes é o coeficiente angular, como eu disse, né? Então já tínhamos afirmado ali que se os m's são iguais, né? Se os coeficientes angulares são iguais. E agora, além disso, se a gente olha para os n's, os coeficientes lineares, e vê que eles também são iguais, então a gente consegue afirmar o quê? Consegue afirmar que as retas R e S possuem a mesma inclinação, obviamente, por essa função aqui, porém, com relação a elas têm um ponto em comum. Qual é o ponto em comum? O ponto onde corta o eixo Y, que é o ponto N, que nesse caso aqui no desenho é o menos 4, tá? Então, tanto a reta S quanto a reta R, aqui nesse desenho apresentado, tem N igual a 4 e tem M igual, porque o ângulo aqui é igual, ou seja, o coeficiente angular é o mesmo. E aí, quando isso acontece, então, coeficiente angular igual e coeficiente linear igual, a gente vai ter as retas coincidentes. Mais um detalhe ainda, tá? Nesse caso, quando a gente está tratando de retas na forma reduzida, obviamente as expressões teriam que ser exatamente iguais, tá? Então a gente está falando que duas retas são coincidentes se elas têm exatamente a mesma expressão, porque a gente está querendo que o m seja igual e que o n seja igual. E além de m e de n nessas equações da reta, a única coisa que tem é o x e o y, que aí não vai mudar as duas, né? Então a gente está dizendo que para duas retas serem coincidentes, se elas forem expressas na forma reduzida, elas têm que ter a mesma cara, a mesma expressão, tá? Em resumo é isso. Tá, e se o m e o n não forem diferentes? Bom, não forem iguais, ou melhor, forem diferentes, né? O que está posto agora aqui, tá? O m continua sendo igual, então eu sei que tem a mesma inclinação, mas os n são diferentes. O que quer dizer que os n sejam diferentes? Quer dizer que uma vai passar por um valor de n e a outra não está aparecendo aqui no desenho, mas vai passar por outro valor de n, ok? Quando isso acontece, elas têm pelo menos um ponto distinto, né? Elas têm a mesma inclinação, mas têm um ponto distinto. Então, se elas têm a mesma inclinação e têm pelo menos um ponto distinto, automaticamente não tem como elas serem mais coincidentes, né? Então, se elas possuem ainda a mesma inclinação, o m e o m são iguais, elas obrigatoriamente precisam ser paralelas, ok? Então é bem por aí que a gente vai. Então, se as retas têm o mesmo coeficiente angular, beleza, são possíveis, coincidentes ou paralelas. Se os coeficientes lineares dela, depois de analisado os coeficientes angulares, se os lineares também são iguais, são coincidentes. Se os lineares agora são distintos, né, diferentes, então elas são paralelas. Se elas possuem os coeficientes angulares diferentes, eu já posso concluir que elas são concorrentes, lá da primeira demonstração, da primeira situação. E por fim, uma não menos importante, mas existem retas que além de concorrentes, né, tem uma equação, tem um ponto em comum entre elas,
na junção delas, elas formam um ângulo de 90 graus, né? Essas retas são chamadas de retas perpendiculares. E como é que eu sei se duas retas são perpendiculares olhando só para a equação delas? Eu não vou fazer uma demonstração aqui, mas tem a ver com tangente e cotangente, tá? Para quem tiver um pouquinho mais de curiosidade, pode dar uma olhada nisso depois. Onde, na verdade, a multiplicação do coeficiente angular de uma pelo coeficiente angular da outra, quando resultar, né, essa multiplicação resultar em menos 1, eu posso afirmar que essas duas retas são perpendiculares. Então, se eu pego essa reta aqui, ó, 2x menos 1, já está na forma mx mais n, né? Então, no meu caso aqui, o meu m é 2 e o meu n é menos 1, ok? Aqui eu tenho a equação da outra reta, que é menos meio x mais 2, onde o meu m é menos meio e o meu n é 2 positivo, beleza? A afirmação aqui é o seguinte: se elas são concorrentes, a multiplicação do meu m desta com o m desta tem que resultar em menos 1. Ou seja, 2 vezes menos meio resulta exatamente em menos 1. Portanto, elas são perpendiculares. Então, a condição para que duas retas sejam perpendiculares é que a multiplicação do m de uma com o m da outra resulte em menos 1. Então, para verificar se duas retas são paralelas, para verificar se duas retas são concorrentes, basta eu fazer a multiplicação dos m's, né? Bom, primeiro eles têm que ser distintos, né? Se eles forem iguais, se lá fosse 2 e aqui embaixo fosse 2, as retas teriam a mesma inclinação, não teriam chance nenhuma de ser concorrentes. Então, primeiro tem que ser distintos. 2 e menos meio são distintos. Agora, se eu multiplicar os dois e chegar em menos 1, além de concorrente, as retas são perpendiculares. Essa é a interpretação que a gente faz nesse momento. Beleza, pessoal? Acho que a gente vai parando por aqui e na próxima aula a gente continua aí um pouquinho mais desse conteúdo. Falou?